Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, né? Hoje o Senhor tem mais uma palavra para o seu coração, né? Hoje o Senhor quer falar contigo, né? E esse canal é tudo sobre o Senhor, né? Se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, né? Se inscreva, né? E receba aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, né? Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? E eu fiquei escrevendo aqui, né? E assim, sempre eu oro antes, né? Falando pro Senhor, né? Que não venha ser nada de mim, mas tudo do Senhor, né? Que o Senhor fale aquilo que Ele quer falar, com as pessoas que Ele quer falar, né? Que venha ser tudo do Senhor. E também eu peço, né? Uma dica que ontem eu gravei um vídeo sobre devocional, né? De a gente ler pelo menos um capítulo, né? Da Bíblia no dia, né? E assim, antes de ler um capítulo, a gente sempre orar antes, falar pro Senhor, abra minha mente, Senhor, abra meu coração pra mim, que eu venha entender aquilo que tu quer falar, entender a tua palavra, sempre fazer essa oração, né? Antes pedindo pro Senhor clareza, que o Senhor venha dar sabedoria, que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, né? Mas espero que você fique nesse vídeo, compartilha também com mais alguém, né? Abençoe a vida de mais alguém nesse dia e Deus abençoe. Bom, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Marcos 10, né, que fala a respeito o cego Bartimeu recupera a visão, né, a partir do versículo 46, né, diz: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse: Chame. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se. E ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, essa passagem, né, nos mostra, fala a respeito de um cego, né, que vivia em Jericó, né, e Jesus estava passando por lá com seus discípulos, né, e assim, esse cego, ele ficava lá no meio do caminho, né, pedindo esmola, né, assim, as pessoas conheciam ele dessa forma, né, e um certo dia, quando ele viu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritava, gritava, só que as pessoas repreendiam ele, né? As pessoas pediam para ele se calar, né? Mas mesmo assim ele gritava e continuava chamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que o Senhor Jesus, né, foi até ele, mandou chamar ele, né? E aí o Senhor Jesus perguntou o que ele queria que Jesus fizesse, né? Ele falou: Senhor, eu quero ser curado, né? E ele é curado, né, por Jesus. E aqui, né, o contexto que a gente pode ver nessa história é que, assim, para muitas pessoas, né, aquele cego, ele não tinha valor, né, porque ele vivia em situação precária, né, vivia, assim, em situação difícil, né, e, assim, as pessoas não davam valor para ele, né, as pessoas, né, não tinha ele como nada, né, como se ele não fosse nada. Mas, né, o Senhor, né, não vê a aparência, né, o Senhor não vê como o homem vê, né, então, assim, ele foi, gritou o Senhor, chamou o Senhor. As pessoas rejeitavam ele, as pessoas falavam para ele se calar. Mas o Senhor Jesus ouviu ele, né? Ele foi persistente, teve fé, e o Senhor Jesus ouviu ele. E aqui a gente pode ver, né, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas. Ele, né, para o Senhor, o que importa é o coração, né? Então, assim, a gente pode pensar: nossa, esse cego, né, para as pessoas, ele não tinha valor. Ele era uma pessoa, assim, sem valor. Mas para Deus, para o Senhor, ele tinha valor sim, né? E também aqui a gente pode ver sobre a fé e persistência dele, né? De continuar chamando o Senhor Jesus, mesmo depois que as pessoas falavam para ele parar de gritar. Mas ele continuou gritando, né? E assim ele alcançou o milagre dele, né? Foi curado pelo Senhor Jesus. E também pode ficar como lição para nós, né? Que mesmo em meio à dificuldade, aquilo que a gente
pensa que não vai conseguir, né? Mas pra gente não desistir, pra gente continuar perseverando, continuar clamando o Senhor, que o Senhor vai ouvir a gente, né? Ele vai ouvir a gente, assim como ele ouviu esse cego, né? Que ficou clamando ele, que ficou, né? Que não desistiu de clamar ao Senhor, assim em nossas vidas também o Senhor fala pra gente hoje, pra gente não desistir também e continuar clamando ele, né? E aqui, né? Depois que ele é curado, ele passa a seguir Jesus, né? Ele abandona aquela capa, né? Que aquela capa que ele usava simbolizava quem ele era antes, né? Aquela vida que ele tinha, né? Mas depois que ele foi curado, né, pelo Senhor, ele abandonou aquela capa e passou a seguir, né, o Senhor Jesus. E assim também é conosco, né? O Senhor quer que a gente siga ele, né? O Senhor quer que a gente esteja perto dele, né? Então, assim, com a história desse cego de Bartimeu, a gente tem muitas lições, né? Que assim, que o Senhor é aquele que está ouvindo o nosso clamor, né? Pra gente não desistir, pra gente continuar clamando, né? E aqui a gente pode ver, né, que assim, almas são preciosas para o Senhor, né? Esse homem, ele era precioso, né? Esse homem, ele tinha valor sim. Aos olhos humanos, né, aos olhos da sociedade, ele não tinha, né? Ele não tinha, porque ele não tinha nada, era um cego, ficava pedindo esmola, mas Deus não vê assim, né? Deus não vê assim. Né? O amor de Deus é tão grandioso, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, assim, você pode pensar, mas eu vivo desse jeito, eu sou dessa maneira, será que o Senhor me aceita? Saiba que o Senhor te aceita sim. O Senhor te aceita, o Senhor está ouvindo o seu clamor, continue clamando Ele, continue clamando ao Senhor, não desista. Assim como esse cego, né, não desistiu, continua clamando ao Senhor, né? Ele teve a vitória, né? Alcançou o milagre dele e você também vai alcançar, né? Nós também vamos alcançar. Né, e eu espero que essa palavra fale com o seu coração de alguma maneira, né, nesse dia, né, saiba que o Senhor está de ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, continue clamando sim, mesmo independente da circunstância, mesmo que digam que, você está clamando, mas nada está acontecendo, continue clamando sim, continue buscando o Senhor sim, né, e assim, eu creio que esse vídeo vai chegar nas pessoas que precisam ouvir, nessa palavra, e eu oro que esse vídeo chegue até você, e eu oro que a cada dia você se aproxime do Senhor, a cada dia você venha saber o quanto é amado, o quanto é amada por Ele. Bom, eu espero que esse vídeo fale ao seu coração. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, curte, compartilha com mais alguém. Deus abençoe.